entrar agora na quebra de maldições na vida financeira. E nós vamos fazer mais uma oração breve. Diga assim: amado Deus, em nome de Jesus, eu abro meu coração para ouvir a Tua palavra e receber nesta noite a libertação na vida financeira. Abra os meus olhos para entender e crer na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar. O ano passado nós fizemos quase 30 seminários como este. Aqui nos Estados Unidos, New Jersey, Nova York, Alabama, Flórida. E no Brasil, estive em Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Bahia, Minas Gerais, Manaus. Passei por lá, mas não para o seminário. E também estive em cidade interior de São Paulo. Brasília. Muita libertação financeira, muita quebra de maldição. Coisas sobrenaturais aconteceram nesse seminário. Por exemplo, todo seminário de libertação chove. Viu a chuva hoje? Passou ali todo o seminário de libertação. No Alabama, fazia 20 anos que não nevava. Nevou. No dia do seminário. Então, assim, coisa sobrenatural. Porque a chuva é um sinal de bênçãos. Amém? Amém? Chuva é um sinal de bênçãos, que rega a terra para que produza. Na Bahia, quando nós fizemos essa libertação financeira, tem alguém da Bahia aqui? Vitória da Conquista? Tem alguém de Vitória da Conquista? Tem alguém de Guanambi? Tem alguém de Feira de Santana? Vocês não são da Bahia? Salvador. Tem alguém de Salvador? Ninguém de Salvador também? Misericórdia. Eu vou estar agora em fevereiro lá em Vitória da Conquista, Feira de Santana. Em abril vou estar em Guanambi. Cidades que eu já estive ano passado e estamos retornando esse ano. Então, em Guanambi aconteceu uma coisa assim sobrenatural. Na hora da quebra de maldição financeira, houve uma explosão na casa de um empresário que estava falido, uma pessoa que era dono de posto de gasolina e chegou a ser preso por receber produtos roubados, sem saber que era roubado, e ele chegou realmente à falência financeira. Na hora da quebra de maldição, houve uma explosão na casa dele e ele estava na igreja, ele e a esposa. Todos os vizinhos em volta ouviram a explosão e começaram a ligar para o celular dele, para casa, para saber o que tinha acontecido. Porque a explosão era como se um botijão de gás explodisse. Mas ele estava na igreja. Depois que terminou o culto, que ele ligou o celular, aí então ele recebeu as mensagens e foi correndo para casa. E a gente estava saindo da igreja, um pastor falou comigo. Falou assim: houve uma explosão aí na casa de um empresário e tal. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim: isso é espiritual. Eu falei: pastor, olha, isso pode ser espiritual. E aí fomos. E no outro dia, o pastor foi me buscar para a gente tomar um café e ele falou comigo, falou: olha, aquela explosão de ontem foi espiritual. Que ele chegou em casa e estava tudo em ordem. Agora imagine uma explosão que o vizinho da direita escuta, o da esquerda, o de trás e o da frente, todos os vizinhos em volta da casa escutaram aquela explosão. Então aquilo era um sinal físico do que Deus ia fazer na vida dele. Amém, amém, amados? Amém. Então isso aconteceu, foi agora, o ano passado, uns 4, 5 meses atrás. E em Brasília, quando estávamos ministrando essa palestra, e Brasília é uma cidade, quase não tem ladrão. Houve a cidade de Ceilândia. Alguém conhece a cidade? Houve um apagão. E o pastor veio falar comigo assim: olha,
faz muitos anos que isso não acontece. Alguns chegaram a dizer assim: eu nunca vi isso acontecer aqui em Ceilândia. Apagou a luz da cidade todinha, inclusive da igreja. E eu estava começando essa palestra. E aí eu fiquei sem microfone. E a igreja cheia, devia ter umas 500 pessoas. E aí, o pastor chegou e falou: não, continua pregando, sem microfone, todo mundo vai ficar quieto e tal. E eu continuei a pregar. Só que eu voltei e comecei a falar exatamente do testemunho da Bahia, do que tinha acontecido. Irmãos, quando eu cheguei na parte assim, que eu já falei agora, mas quando eu falei assim, e aquilo foi um sinal físico, quando eu falei a palavra físico, a luz, puf, voltou. Exatamente naquela hora. Ou seja, Deus estava dando em Brasília, novamente um sinal físico da quebra de maldição. Amém, amados? Amém. Na vida financeira. E como sempre, chuva. Lá em Ceilândia. Mas chuva, mas que só Deus para nos proteger daquela chuva tão forte. Então você veja que há alguma coisa acontece nessa hora aqui. Em Nova York, quando a gente ministrava sobre isso aqui, quando começamos a orar sobre a quebra de maldição, eu vi um ser branco passar por trás de mim. E na hora que eu estava orando, eu não pensei, achei que fosse alguém do som, arrumando alguma coisa. E depois que eu caí em mim, falei: foi um anjo de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós quebramos a maldição, o anjo de Deus corre velozmente para trazer a nossa bênção. Amém. Então o anjo passou correndo por trás de mim, porque eles têm pressa em trazer a nossa vitória. Quantos recebem essa palavra? Mas você precisa entender o que nós vamos ministrar hoje. 1 Timóteo 6, versículo 10. Se alguém precisa de apostila, levanta a mão. Eles vão te entregar e você paga agora ou paga antes de sair daquela porta, para que saia daqui com a bênção. Né, pastor Eli? 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Eclesiastes 5,10. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. Quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Amém, amados? Amém. Qual é o problema então? É o dinheiro ou é o amor ao dinheiro? Amor ao dinheiro. Cobiça. Isso é que é pecado. Deus não é contra a nossa prosperidade. Deus não é contra você prosperar. Deus não aceita a forma errada de prosperar. Deus não aceita a forma cobiçosa de prosperar. Provérbios 21, versículo 26. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Amém, amados? Amém. Então o pecado está na cobiça e também na ganância. Deus não é contra a pessoa ter um carro bom, ou o melhor carro, uma casa, você ter fazenda, você ter propriedades, você ter... Deus não é contra isso não. Desde que a pessoa seja fiel a Ele, desde que a pessoa honre a Deus com as suas ofertas, desde que a pessoa honre a Deus com a sua vida, Deus não é contra. Deus é a favor da prosperidade. Os homens na Bíblia, desde Abraão, Isaac, Jacó, foram prósperos, foram conquistadores. Amém, amados? Amém. A nação de Israel é uma nação próspera. Jesus também não era miserável, não. Ele era próspero. Tinha até tesoureiro. Não é? Tinha tesoureiro, ele tinha. Só que ele não veio para juntar tesouro na terra e nem recursos aqui. Mas Jesus, ele não passou fome nem necessidade, ele tinha. Amém, amados? Agora, o problema é a cobiça. O problema é como esse dinheiro chega nas nossas mãos. Aqui na Bíblia fala sobre os gafanhotos. Em Joel capítulo 1, versículo 4, fala sobre 4 tipos de gafanhotos.
o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Está vendo aí na apostila? O cortador, ele causa pequenas perdas, roubos através de sociedades mal feitas ou enfermidades. Então é o espírito maligno que ele vem cortando pela beirada, vem atuando. De vez em quando ele causa algo. O migrador, ele de tempos em tempos ele visita e ele traz um problema financeiro maior. Também através de empréstimos que a pessoa não recebe de volta, ou através de parentes ou de amigos, ou muitas vezes a pessoa fica presa nas mãos de agiotas, não é isso? Então é o migrador. E a pessoa também que é um agiota, ele além de ser um instrumento do migrador, ele gera uma maldição sobre a vida dele. Porque é o dinheiro ilícito, ilegal. Todo dinheiro ilegal, ele é ilícito. O dinheiro que a pessoa conquista de uma forma errada, engano, trapaça, mentiras, é ilícito. Você pode ganhar dinheiro, e muito dinheiro, com negócios, compras e vendas, mas tem que ser legal. Se a pessoa ganha dinheiro vendendo carro, por exemplo, carro com problemas, carro com defeito, mas fala que está bom, é um dinheiro ilícito, não é? Então todo tipo de dinheiro que a pessoa usou do artifício da mentira e do engano, ele se torna um dinheiro amaldiçoado na nossa mão. Ele se torna um dinheiro que vai gerar maldição na vida financeira, pelo menos até a 4ª geração. Por isso que se nós viemos de antepassados que ganharam dinheiro ilícito, hoje nós temos que quebrar essa maldição também. Se os nossos pais, avós, bisavós e tataravós, por exemplo, mataram índios para conquistar terras, é dinheiro ilícito. Conquista ilícita. A Bíblia diz: maldito aquele que derramar o sangue inocente. Você está entendendo isso? Sim ou não? Amém. Ganhou dinheiro com feitiçaria, ganhou dinheiro com idolatria, ganhou dinheiro vendendo vícios, cigarro, bebida, drogas, ganhou dinheiro com casa de prostituição, todo dinheiro ilícito. E você recebeu heranças disso. Então você recebeu uma herança contaminada e amaldiçoada. Porque o dinheiro, ele é o nosso sangue. Daqui a pouco eu vou falar. O terceiro gafanhoto é o devorador. Ele devora tudo que ele vê pela frente. Ele espera o tempo certo de atacar. E quando a pessoa estará quase na hora da colheita, ele aparece e devora. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Então, o devorador, ele causa coisas maiores na vida de uma pessoa. O destruidor é aquele que acaba com tudo que vê pela frente. Causa grandes perdas, acidentes fatais, doenças incuráveis, divórcios e outras destruições terríveis. E na realidade o ataque dos outros gafanhotos anteriores era uma preparação para a chegada do destruidor, que Jesus fala sobre ele em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então a pessoa não vê isso, mas ela está sendo comida pelos gafanhotos, até que vai chegar o destruidor, que chega o suicídio, que chega a morte por um acidente, que chega a perda de tudo que tinha. Você já conheceu pessoas que perderam tudo que tinha em 6 meses? Em 1 ano, perdeu tudo que tinha? É o destruidor que chegou ali. E esses demônios, eles vêm exatamente por direitos legais que foram dados. Joel capítulo 2, versículo 3. Eles devoram tudo como se fossem fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegarem, a terra é como um paraíso, mas depois de passarem, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Joel 2, versículo 3. Como vencer a atuação dos gafanhotos? Pergunte ao seu irmão: como nós vamos vencer isso?
Como que nós vamos vencer os gafanhotos? Tem muita gente com gafanhoto no bolso. A Bíblia fala que o suor do nosso rosto, do suor do nosso rosto nós comeremos. Gênesis 3, versículo 19. Pode olhar na sua Bíblia ou na apostila. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Lembra que eu falei que Gênesis é o livro dos princípios de Deus? Aqui foi quando Deus falou da forma correta de nós vivermos. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. O que é o nosso suor? O nosso suor, o quê? Sim. O nosso suor é o nosso sangue. O suor vem do sangue. Então, o nosso sangue se torna suor que vai à terra. E do suor do nosso rosto, ou do suor do nosso corpo, a gente recebe o quê? Dinheiro, sim ou não? Sim. Esse dinheiro, ele então representa o quê? O nosso sangue. Está vendo isso? A Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue no Getsemane. Cientificamente comprovado, o que aconteceu com Jesus é possível acontecer com qualquer pessoa. Jesus teve a extrema dor da sua alma. E então o sangue saiu pelos poros. Não deu tempo de virar água. Não deu tempo de virar suor. E saiu em gotas de sangue. A dor extrema, a angústia extrema de uma pessoa. Suou gotas de sangue. Aí eu te pergunto, meu amado, durante a sua vida até hoje, quando o seu sangue se tornou dinheiro, então quando o teu sangue veio nas tuas mãos em forma de dinheiro, aonde você colocou o teu sangue? Quando o teu sangue voltou nas tuas mãos em forma de nota, de dinheiro, aonde você colocou o teu sangue? Colocou nos vícios? Colocou na casa de prostituição? Colocou nos jogos de azar? Colocou na feitiçaria? Colocou na idolatria? Aonde colocou o teu sangue? E quando o dinheiro ilícito chegou na tua mão, você recebeu das mãos do maligno o dinheiro ilícito. Ganhou dinheiro na prostituição, ganhou dinheiro com a feitiçaria, ganhou dinheiro como agiota, ganhou dinheiro como mentindo, roubando, trapaceando, ganhou dinheiro ilegal, ganhou dinheiro matando pessoas. Então Satanás ele olha e fala: eu não tenho direito na alma daquela pessoa, naquele espírito, porque aceitou Jesus e tal, mas o dinheiro dele é meu. Tem pacto, fez pacto. O dinheiro é o nosso sangue. Deus falou: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, você pode prosperar, pode enriquecer com o suor do teu rosto, mas não pode fazer aquilo que é ilegal. Não pode fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Está entendendo isso, sim ou não? Malaquias 3:7, Deus diz: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus caminhos, dos meus estatutos, e não os guardastes.
tornai-vos vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Todas as vezes que nós não entregamos o nosso suor, o nosso sangue no altar de Deus, que é o nosso dízimo, a nossa oferta, nós comemos aquilo que Deus falou, isso me pertence, nós geramos maldição na vida financeira. Quando Deus começa a falar aqui para a nação de Israel a respeito da fidelidade nos dízimos e ofertas, Deus ele não diz assim, vocês estão me roubando, vocês desviaram. O versículo 8 diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Então Deus está dizendo que a nação de Israel estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Agora, por que será que Deus não fala vocês? Ele fala desde os vossos pais, porque Deus é um Deus de gerações. Então desde os vossos pais já estão me roubando. E eu pergunto nesta noite, seus pais, avós, bisavós, desde a 4ª geração foram fiéis a Deus? Foram dizimistas e ofertantes? Ou eles entregaram o dinheiro na prostituição, na bebida, no vício, entregaram o dinheiro nos jogos? Aonde foi parar o dinheiro? Aonde foi parar? Nas mãos de quem? Você já viu que ninguém critica quando alguém fala assim, não, porque o Ronaldinho, ou o Ronaldo, ou o Silvio Santos, sei lá quem for, construiu uma casa ali de $1 milhão, ninguém critica isso. Mas quando fala que um pastor ou uma igreja comprou uma casa, todo mundo joga pedra. Ninguém critica o camarada pegar o seu dinheiro e entrar num bar. Eu tinha um discípulo aqui nos Estados Unidos, já foi para o Brasil. Ele estava há 9 anos separado da esposa, e depois que ele se converteu aqui, ele reconciliou por telefone, e depois de 4 anos convertido, ele voltou para o Brasil. Ele falou assim, eu gastava $700, $800 por semana na GoGoGirl. Todo o meu dinheiro ia para lá, na bebida e nas mulheres.